realmente para colocar em prática o que nós estamos ouvindo. Porque essa palavra, irmãos, ela só tem sentido quando nós praticamos ela. Quando nós simplesmente ouvimos a palavra de Deus, e nós saímos, e nós vamos para a nossa casa, e depois voltamos, e vamos e voltamos, mas nós não aplicamos, nós não nos esforçamos em aplicar essa palavra em nossas vidas. Pastor, mas quem faz é o Espírito, é Ele quem faz mesmo, mas para que o Espírito Santo faça, nós precisamos nos colocar à disposição dEle. Porque eu tenho refletido muito, eu estava conversando outro dia com um amigo sobre essas questões da igreja, e ele estava falando comigo assim: Glaucio, parece que, ele é um líder também, e ele falou comigo: Glaucio, parece que eu percebo às vezes na igreja, que eu prego, que eu falo, que eu ensino o que está na palavra de Deus, e eu vou ouvindo na igreja, e eu vou percebendo que na igreja, que parece que a igreja não ouve o que eu estou pregando. Porque eu ouço, e vem para mim situações em que eu digo: meu Deus, mas essa pessoa não escutou a palavra que eu estou pregando. Né? Você percebe no meio da igreja, por exemplo, um ponto que eu vou falar aqui, assim, bem aberto aqui, eu quero tocar, o ponto da sexualidade, da imoralidade dentro da igreja. Pessoas frequentam a casa de Deus, as pessoas estão dentro da casa de Deus, vou falar, ou estão fornicando, sexo fora do casamento, namorados que estão transando, e estão vivendo a vida achando que isso não vai ter consequência espiritual. Ah, não, Deus perdoa. Claro que Deus perdoa. É claro que Deus justifica. É claro que há perdão. É claro que há restauração em tudo. Mas, irmãos, não adianta dizer, não adianta querer viver a vida. Ouvir a palavra de Deus, estar na casa de Deus, e aí o namorado e a namorada estão transando assim, ó, e está tudo certo. Irmãos, vai ter consequência. Isso, falo para o jovem, falo para aquele também que já casou, está divorciado e está namorando, é a mesma coisa. Pastor, mas que isso? O mundo está moderno, irmãos. Ou a gente vai querer viver a santidade que a palavra de Deus diz que nós temos que viver, ou então esquece o evangelho. O evangelho é isso. É a escolha que eu fiz. Ah, mas para mim não dá. Dá sim, porque eu namorei, irmãos, 8 anos antes de casar e não transei. Dá. Mas é difícil? Claro que é. Aí, irmão, aí é complicado. É brabo. É complicado. Tem que correr, tem que ir embora, tem que... Não pode nem ver. Estou falando alguma coisa aí que não é verdade? Hã? É ou não é? É. Mas é uma escolha. Tem coisas que nós escolhemos na nossa vida, a pessoa fala assim: ah, mas fulano, né, tão abençoado, vai ver a história do fulano. A gente está achando que vai viver com Deus, que vai alcançar as promessas de Abraão, vivendo de qualquer jeito. Não é assim não, irmão. O reino de Deus, ele tem o esforço que eu e você temos que fazer, irmão. Ah, mas a família do fulano é tão abençoada, eu queria ter uma família assim. Pois é, mas tu já engoliu quantos sapos dentro da tua casa? Quantas vezes teu cunhado, tua cunhada falou uma coisa que tu não gostou e tu deixou para lá e relevou? Ah, não, pastor, eu não relevo. Pois é, por isso que a família não tem união. Ninguém releva nada de ninguém. Aí olha para a família do outro e fala: meu Deus, essa família é perfeita, essa família é abençoada. Fulano de tal tem uma família que, meu Deus do céu, como é que pode essa família ser assim? Irmãos, não existe família perfeita. A minha família não é perfeita. Os meus cunhados, às vezes, me enchem. E eu também encho ele. Às vezes a minha irmã é chata, né? Minha mãe.
Só gritando, irmão. Eu nem boto no bolo aqui porque... Mas, irmãos, a palavra de Deus nos chama para um procedimento. Pô, irmãos, entenda bem, se nós pegarmos essa palavra no procedimento dela e colocarmos e aplicarmos dentro da nossa vida, na casa, no relacionamento, no trabalho, aplica a palavra na vida, não tem como falhar. Não vai falhar. Você vai e eu vou ver Deus cumprindo a vontade dEle e na minha vida e na sua. Agora, nós temos que ouvir essa palavra e voltar o nosso coração, e nós temos que ser confrontados com ela e falar, meu Deus, o que eu fiz? O que eu estou fazendo? Tem misericórdia de mim, me ajuda, eu não quero viver mais assim. E a partir dali, eu tenho que mudar a minha atitude. Pastor, mas já estou vivendo assim, já conto. Irmão, a partir de hoje, você faz um decreto na tua vida com Deus e diz, a partir de hoje eu não vou mais cometer os erros que eu cometi até hoje, até agora. E você sai daqui essa noite pronto para fazer a vontade de Deus e começar então a plantar o que é bom na sua vida. Porque senão a gente vai ficar o tempo inteiro se enganando. Eu sei, irmãos, que essa palavra não é a palavra que todo mundo quer ouvir. Porque essa palavra é dura de ouvir. Mas essa palavra é a palavra de Deus, que é para você e que é para mim. Essa palavra é a palavra que eu olho para ela e eu tenho que falar, e ela fala comigo, Glaucio, toma cuidado, hein? Tu toma cuidado com o que tu está pregando para tu viver o que tu prega, porque isso é sério. Amém, irmãos? Isso é só uma introdução do que eu estou falando, que não está nem a ver com o que eu vou falar. Mas, amém. Feche seus olhos aí, Senhor, fala conosco. Eu sei que tu já tens falado, inclusive, mas nós queremos aprender, nós queremos ouvir a tua voz mas não é para ficar com medo da tua palavra, ou achando que isso é ruim, ou que isso não vai ser ruim. Não, é entendendo e olhando que nós somos pessoas falhas. Nós temos nossas limitações, mas nós queremos, Senhor, através da tua palavra, mudar a nossa vida, mudar a nossa atitude. Nós queremos crescer na graça, no conhecimento. Nós não queremos ficar cometendo erros sucessivos na nossa vida, nós queremos crescer e nós queremos avançar em fé, de fé em fé, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos falando sobre essa questão do bom combate e eu quero ler esse texto de Efésios e falar sobre, agora sim, falar sobre essas armas que estão disponíveis para nós. Efésios 6:10. Nós já lemos aqui, eu vou ler rapidinho novamente aqui. Nós temos um tempinho aqui que vai dar para poder falar muitas coisas importantes ainda. Que diz lá, o apóstolo Paulo, ele escreve à igreja de Éfeso. Efésios 6:10, e ele diz, finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes permanecer firmes contra as ciladas do diabo. Pois não é contra carne e sangue que temos que lutar, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes do mundo dessas trevas, contra as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestes. Portanto, tomai a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, permanecer firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça, calçando os pés com a preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para o mesmo fim vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Eu vou abrir aspas aqui sobre esse texto e eu vou ler o que Augusto Nicodemos escreveu sobre esse texto, eu achei interessante, então eu copiei,
E eu vou ler o que o Augusto Nicodemos é um teólogo, e ele escreve sobre esse texto algo que eu acho interessante. Então eu abro aspas aqui e vou ler o que ele diz. Que ele diz: o problema com essa visão é que ela não leva em consideração que no Novo Testamento a igreja é vista como um exército que marcha, um exército que está em plena campanha, um exército que está em batalha. Há muitos que estão na igreja há tantos anos, esperando para que sejam curados de suas feridas. Talvez o que esteja faltando seja uma palavra como: irmão, toma a tua armadura e vai para o campo de combate. Há irmãos que são doentes profissionais na igreja. Estão ali e vão ficar ali a vida toda. Na realidade, o quadro da igreja que vemos no Novo Testamento é o de uma igreja militante. Não é por acaso que os nossos teólogos entendem a igreja como sendo a igreja militante e a igreja triunfante. Militante porque está em luta, está em combate, está em conflito contra as hostes do mal, contra o pecado e contra o mundo. Fecha aspas, foi o que ele falou. O que ele está dizendo é o seguinte: a verdade, o Novo Testamento, ele apresenta a igreja, ele pinta a igreja como sendo uma igreja que está sempre em combate, uma igreja que tem que entender que foi chamada, sim, para viver o combate que é o combate da fé. Nós sempre vamos viver e nós sempre vai se apresentar em nossas vidas, irmãos, todos os dias. Se não todos os dias, todas as semanas, se não em todas as semanas, em todos os meses, se não em todos os meses, de 2 em 2, de 3 em 3, mas a verdade é que sempre nós vamos ser atacados pelas hostes do mal que vão tentar derrubar a nossa fé em Cristo. E nessa tentativa, muitos instrumentos são utilizados pelo mundo espiritual. Assim como nós somos usados por Deus para abençoar pessoas, muitas vezes o mal utiliza pessoas para tentar abalar a nossa fé. Situações que se levantam em meio à nossa vida, e nós olhamos para aquilo e nós achamos que somos perseguidos, que somos o último pacote do biscoito, que estamos sozinhos e que só a gente vive aquilo e mais ninguém vive, só eu que vivo assim, coitado de mim, a minha vida só acontece comigo. Enquanto isso não é verdade, isso está acontecendo comigo, com a Neide, com a Tidinha, com o Cleomar, todo mundo, todos nós aqui estamos sendo sempre atacados nos pensamentos, na mente, para que a nossa fé esmoreça. Mas Cristo nos chama, Ele nos revela pela palavra que nós estamos num combate, e nesse combate nós não podemos baixar a guarda, nós temos que estar sempre com a guarda pronta. E aí, ele vai utilizar esse exemplo do soldado romano, da armadura e dos instrumentos ali de defesa do soldado romano. É interessante contextualizar aqui essa questão de quando o apóstolo Paulo escreve esta carta a Éfeso, ele está em Roma preso. E se você ler a carta inteira de Éfeso, você vai perceber que o apóstolo Paulo, ele vai dizendo, ele vai falando para a igreja de Éfeso, ele vai conscientizando a igreja de Éfeso de quem ela é em Cristo, do que Cristo fez por ela. Ele começa dizendo: bendito seja o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos nas regiões celestes. Ele fala para a igreja: olha, preste atenção, o nosso Deus já tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos. Ele já nos entregou o reino dele, nós já estamos no reino. Nós já conquistamos. Irmãos, Cristo conquista e nós, juntamente com Ele, nós recebemos a herança dessa conquista. Então, conquista de quê?
Cristo já deu para você e para mim, para a igreja. Ele já nos deu as prerrogativas para vencermos. Ele já nos deu as prerrogativas para falarmos com autoridade contra o problema, contra a situação. O propósito principal, e aí você vai ver que tem capítulo 1, 2, 3, 4, 5, aí ele trata assuntos da igreja, ele fala sobre casamento, ele fala sobre criação de filhos. Se você ler Efésios, você vai ver. Ele vai discorrendo sobre situações importantes, mas no capítulo 6, ele enfatiza uma coisa, e é isso que eu quero dizer, e é isso que eu quero falar para a igreja nessa noite. Ele enfatiza e ele incentiva a igreja a resistir o mal. Porque se nós percebermos essas passagens aqui em termos gerais, ela é uma convocação para a resistência e não para o combate. Sabia disso? Nós estamos no bom combate da fé. Só que esse combate, a ênfase dada no capítulo 6 é um combate para resistir e não para ir lá e atacar o inimigo. Não, é para resistir. Por quê? Porque Cristo já nos deu todas as coisas. Nós já temos em nossas mãos, pela fé, o domínio de toda da paz que Ele já te deu e a mim. Você fala, meu Deus, Ele já deu para você paz, irmão. Você tem que só tomar posse, saber que ela já foi dada para você. Nós não precisamos ficar ansiosos diante de um desafio, de um problema em casa, no casamento, na família. E agora, Ele já nos deu a paz que excede todo entendimento. Ele vai cuidar de nós. Já está dado isso. Ele já nos deu autoridade no nome dEle. Ele já nos deu a salvação. Ele nos deu a vida, Ele nos deu a alegria. Isso tudo você já tem, eu, irmãos. Nós já temos isso. Quando Ele fala sobre essas armas, é para quê? É para nós resistirmos, para que o diabo não roube isso de nós. Nós vamos ler, e está elencado ali as armas. Você tem uma arma de ataque, que é a espada, que é a palavra. Todas as outras armas são armas de quê? De defesa. Porque nós precisamos, irmãos, estar com a nossa armadura em dia. Porque crente com armadura em dia significa crente que não é derrotado e que não é abalado pelo mal. Essa armadura, ela se compõe da verdade, da retidão, do poder residente no Evangelho, o poder da fé, poderes inerentes à salvação que já foi dado à igreja. Essas armas, inclusive, foram usadas pelo próprio Cristo. Quando Ele esteve aqui no mundo, Ele teve que utilizar essas armas e essa armadura. Porque se nós formos lá no profeta Isaías, profetizando sobre o Cristo, ele diz lá, em Isaías 59, 17, diz assim, vestiu-se de justiça, como de uma couraça, e pôs na cabeça o capacete da salvação. E por vestidura pôs sobre si vestes de vingança e cobriu de zelo, como de um manto. Você veja que essa armadura a qual Paulo está falando, ele na verdade não fala nada de si, ele fala da palavra, ele fala daquilo que Cristo já tinha utilizado. E nós vamos lá no Antigo Testamento, em Isaías, como eu li para você agora, e você vai ver que está exatamente linkado, que o próprio Cristo utilizou-se dessa couraça da justiça, do capacete da salvação. E nós também temos todas as qualidades dessas armas e dessa armadura vêm de Deus, não vem da gente. A armadura é dele. Essa armadura deve ser revestida como a do soldado que se prepara para a batalha, equipando-se com peças de proteção e de defesa. E eu quero, quando um crente é mal sucedido no mundo, na vida, isso ilustra o fato de que ele não está bem equipado com todas as armas divinas que estão disponibilizadas para ele. Pode ser por preguiça. Não, poxa, preguiça de ler a Bíblia hoje. Estou com uma preguiça de ir ali
fazer uma visita para o irmão. Ah, estou com uma preguiça de abrir a boca e dar um glória a Deus. Eu estou com uma preguiça. Estou com uma preguiça de dizer não, o pecado está tão bom aqui de dizer sim. Estou com uma preguiça, já estou com preguiça de lutar contra isso. Pode ser preguiça. Pode ser indiferença. A gente ouve a palavra de Deus, a gente tem acesso à palavra de Deus, mas ouvimos a palavra de Deus e ficamos indiferentes à palavra. A palavra foi pregada, minha vida não está enquadrada no que Deus quer, mas tá bom. Indiferença. Ou por não reconhecerem a seriedade da batalha e da força astuta do inimigo contra a nossa fé. Eu, ultimamente, tenho visto na igreja de Cristo, né? Às vezes eu vejo pessoas que já estiveram na casa de Deus, sentadas aqui, ou em outras igrejas, não digo aqui ou lá, mas acesso à palavra de Deus. E passa o tempo, e depois de algum tempo, alguns anos, eu ouço falar, ou eu tenho acesso à informação de que fulano de tal agora é messiânico. Fulano de tal agora é Seixonoye, virou budista, é espírita. Eu olho para aquilo e eu fico querendo entender o que é isso. Como, diante, exposto à palavra de Deus, como uma pessoa, eu não entendo isso, irmão. Mas acontece. Por que isso acontece? Porque muitas vezes ao ouvir a palavra, trata com indiferença e acha que o não colocar em prática a palavra na nossa vida não vai trazer consequências para a nossa vida. Irmãos, a palavra de Deus é muito séria. A vida com Deus é muito séria. Não é só emoção, irmão. O diabo está em nosso derredor, procurando alguém para devorar. Se nós não abrirmos os nossos olhos espirituais para entender que o diabo não quer brincar, irmão. Se ele puder devorar e acabar com a tua fé e com a minha fé, ele vai fazer. É por isso que nós temos que nos revestir da armadura de Deus. Porque, irmãos, com o capacete da salvação certinho, alinhado na nossa cabeça, os dardos vão vir, pode até pegar, fazer uma pressão, te dar uma dor de cabeça, tu vai balançar para lá, para cá, mas não vai penetrar lá no seu interior ao ponto de acabar com a tua fé e fazer você morrer. Você é atingido, eu sou atingido, as coisas nos afetam, irmãos. A gente não está falando aqui que botou o capacete da salvação, não é afetado, não. Tu está de capacete, o cara está de moto. Capacete é para proteger, mas isso não significa que ele vai cair, bater com a cabeça e pode ainda ter um traumatismo. Pode que não seja um traumatismo para que ele morra, mas teve um traumatismo ali. Porque o traumatismo, a gente acha que o traumatismo é só quando quebra mesmo, estraçalha, rachou um pouquinho, quebrou, fissurou aqui, é traumatismo. Entendeu? Então, a gente pode ser afetado? Pode. Mas se a arma tiver de Deus alinhada, acoplada na nossa mente, nada vai, irmãos, atingir o nosso, lá no interior, lá de onde vem a fonte, do coração, irmão, não vai atingir. Ah, pastor, irmãos, não tem jeito. Se eu for atingido, se você for atingido alguma vez ao ponto de a nossa fé acabar, é porque a gente estava sem o capacete da salvação. E aí é muito fácil colocar a culpa nas situações da vida, no contexto que você nasceu, de como era a sua família, de não sei o quê, de papapá. É muito fácil colocar a culpa nisso. É mais tranquilo do que olhar para a gente e falar, caramba, eu não estava com o capacete da salvação bem acoplado aqui na minha mente.
O que é o capacete da salvação? É você saber que você já está salvo. É você ter firmado no teu coração todas as promessas e verdades bíblicas a seu favor, todas as suas obrigações, tudo que eu tenho que fazer, que você tem que fazer. Como que eu tenho que me posicionar, irmão, diante de um ataque do inimigo? Eu não posso me fechar, eu não posso ir embora, eu não posso correr, eu tenho que pegar a minha armadura, colocar e ficar na posição de resistência. Porque quando eu fico na posição de resistência, vamos para a Bíblia. O que está escrito? O que está escrito, irmão? Em relação à resistência, alguém lembra? Resistir ao... E ele o quê? Irmão, ele foge de você e de mim. Eu não tenho que ir atrás do diabo para correr lá, vou lá no inimigo, vou lá correr atrás dele para poder acabar com ele. Não, Cristo já fez isso, ele já está derrotado em nome de Jesus. Porque é ele que vem tentar roubar a nossa fé. E quando ele vier, irmãos, aí nós estamos prontos para combater ele. Vamos resistir e, quando necessário, a gente vai dar um ataque. E o ataque é como? É pela palavra, é a espada do Espírito. Mas muitas vezes nós achamos que isso daí é um negócio, que isso, não é assim também não, funciona nada, não é assim também não. É assim sim. Se posicione, irmãos. Nós temos que parar de reclamar da vida e começar a pegar, ao invés de reclamar, vai vestindo a couraça da justiça, vai cingindo os lombos com cinturão, vai colocando as sandálias da preparação do evangelho da paz, vai pegando o escudo e se posicionando, fecha o capacete, pega a espada, irmão, e fica em pé, e vai para o campo de batalha e resiste a esse inimigo. Para de reclamar, meu Deus, nada, meu Deus já me deu a armadura, eu já botei a armadura, agora não vou reclamar de nada, agora eu vou resistir, e ele vai fugir de mim em nome de Jesus. O inimigo tenta, irmão. Aí ele vê que dá, ele vai mais. Aí que vai mais. E aí ele vai mais. É igual água. Se tiver um buraquinho, a água entra. Mas ele vai uma vez, pega uma resistência. Caramba, esse cara está firmado. Vou tentar desse ângulo. Vai para outro, cara, capacete. Escudo da fé. Vai para o outro ângulo, fala assim, não, isso daí deixa aí. Não, deixa, não dá, vamos sai fora que não dá não. Amém, irmãos? Deus quer que eu e você estejamos assim. Não existe possibilidade de vencer no dia mal sem estar revestido de toda a armadura de Deus. Não tem possibilidade. Não tem como vencer sem estar vestido dessa armadura. É impossível. Impossível. Mas, pastor, Deus é Deus de milagre. Irmão, milagre, mas é milagre baseado na palavra. Sem conhecimento da palavra de Deus, sem aplicação do que eu aprendo, não tem como, irmãos. Não vai dar. Aí ele diz, cingindo os lombos com a verdade. Cinturão da verdade. A função do cinturão era manter o corpo firme para o combate do soldado. E cobrir algumas áreas do abdômen que viessem a ficar desprotegidas pela couraça. Era um complemento ali da couraça. Era o cinto, o cinturão era que sustentava a armadura. Sabe quando você amarra a calça aqui? E que, ele sustentava toda aquela armadura. E o que sustenta a nossa vida é a verdade. O que sustenta a vida de um crente é a verdade. E a verdade é a palavra. O cinturão sinaliza para o nosso entendimento sobre essa verdade. Conhecimento da palavra que é fundamental. Queria que você abrisse em 1 Pedro 1,13. Ou nem precisa abrir, você anota aí que eu vou ler, por causa do nosso tempo, que diz, portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que se vos oferece na revelação de Jesus Cristo. Amém? Pelo nosso tempo eu vou terminar aqui, mas que fique guardado aí no nosso coração essa questão, essa importância de nós estarmos cingidos aí com essas armas espirituais dadas por Deus. Nós somos muito tentados a lutar com as nossas armas. Não é verdade, irmãos?
Nós queremos resolver o problema do nosso jeito. Nós queremos, às vezes, ir tirar satisfação para resolver. Só que quando nós estamos no reino de Deus, a lei que governa a gente é outra. Escuta bem, irmão, você saiu do império das trevas, não dá para ficar vivendo mais dentro da lei do mundo, cara. Tem como? Não, porque agora falou comigo, que tirou onda com a minha cara, eu vou lá e vou arrebentar a cara dele. Isso é quando você estava no mundo. No reino de Cristo, o negócio é outro, irmão. O negócio é o quê? É engolir, pedir desculpa estando certo. Cara, pastor, isso não dá para mim não, pastor, eu vou embora, para mim não dá não, meu sangue sobe. Irmão, esse é o Evangelho. O Evangelho é esse. Ah, pastor, isso daí está complicado para mim. Para mim também, irmão. Para mim e para você. Mas Ele nos dá graça para nós fazermos isso. Nós temos um Espírito Santo Consolador que veio. E é Ele quem nos ajuda, é Ele que nos consola e nos ensina a respeito de todas as coisas. E quando não dá para mim, eu falo, Espírito Santo, tu me ajuda porque para mim está ruim aqui. Funciona, irmãos. Gente, o Espírito Santo é uma pessoa. Quem sabe que o Espírito Santo é uma pessoa? Você sabe o que é uma pessoa? Quem sabe? Gente, é uma pessoa. Eu sou uma pessoa, é uma pessoa. O irmão que está do teu lado é uma pessoa. Olha aqui, caramba, tu é uma pessoa. Mas no nosso relacionamento, nós não fomos ensinados a ter um relacionamento pessoal com o Espírito Santo. Parece que o Espírito Santo está lá, no céu, nas alturas, né? E aí eu oro, eu falo, Senhor. E aí Ele vai vir, depois me responde. E a gente fica nesse negócio assim, meio longe. Alguém já teve essa sensação aí? Não é? Não parece que é um negócio assim? Senhor, caramba, mas eu não estou ouvindo nada. E tu fica, meu Deus, mas irmãos, o Espírito Santo é uma pessoa. E você pode até ser maluco. Porque quem entende que ele é uma pessoa, às vezes é tido até como doido. Por quê? Porque tu fica falando com ele. Você tem mania de falar com o Espírito Santo? Eu tenho. Eu tenho muito. E eu fico assim, Espírito Santo, hoje eu não estou afim não, cara, tá... Eu tenho que parar, que eu tenho que orar, mas está bravo, eu estou com a vontade de ficar no meu sofá aqui, bota um filme aí no Now. Espírito Santo, aí eu falo, Espírito Santo, ele fala assim comigo, Glaucio, levanta, garoto, daí. Essa é a hora de ficar comigo, né? Aí eu vou lá e falo, é isso aí. Espírito Santo me ajuda aqui, às vezes eu vou fazer uma audiência braba. Eu saio de casa, eu estou no carro e falo assim, Espírito Santo, vai na minha frente. Espírito Santo, me dá sabedoria. Espírito Santo, me ajuda. Espírito Santo, vai me dar graça. Como que eu vou fazer isso? Às vezes eu resolver um problema, eu falo, Espírito Santo, me dá sabedoria para falar, me dá sabedoria para poder não estragar tudo, me dá sabedoria para não brigar, me dá sabedoria para não perder a paciência, me dá sabedoria, me ajuda. E você tem que começar a ter uma experiência pessoal com Ele, irmão. Aí você vai começar a ter prazer em viver o Evangelho, porque você sai da religião, tipo, não, estou na igreja porque eu não quero ir para o inferno, estou na igreja porque eu já sei que é melhor do que ficar no mundo mesmo, beleza, então eu vou ficar aqui na igreja, vou ficar no mundo, Deus me livre. Estou aqui, maluco. Mas não aprofunda e não sabe, não entende que tem um Espírito Santo amigo, consolador, que está aqui. E que tu sai daqui da igreja falando assim, Espírito Santo, pô, obrigado por ter ouvido a tua palavra. Espírito Santo, eu te amo tanto. Espírito Santo, puxa vida, como é bom estar contigo. Espírito Santo, eu te amo, eu te adoro. Senhor, eu te louvo, Senhor, eu te exalto. Tu és o meu Deus, está na tua casa, está falando, glória a Deus, obrigado. Olha que mão linda que eu tenho aqui. Eu realmente tenho, irmão, uma mão linda. Gente, que nariz abençoado, obrigado, porque tu me deste esse nariz tão abastado, e obrigado porque eu cheiro mais que todo mundo.
Eu sinto o cheiro antes de todo mundo. Senhor, obrigado por esse sofá, irmão. Sofá, eu todo dia agradeço a Deus. Quem gosta de sofá? Eu adoro o sofá, irmão. Irmão, quando eu deito no sofá, irmão, eu sento no sofá, eu falo, gente, isso aqui foi criado no céu. Não é possível, foi invenção, porque, irmão, chegou em casa, tomou um banho, sentou no sofá, fala a verdade. Eita, sofá bom, obrigado, Espírito Santo. Eu sento na minha mesa para comer, eu falo, Espírito Santo, obrigado por essa mesa aqui, por essa casa. Espírito Santo, obrigado por esse ar-condicionado nesse carro, aleluia. Por quê, pastor? Porque primeiro que eu nunca tive carro. Segundo que quando eu tive não tinha ar-condicionado. Terceiro, quando eu consegui com o ar-condicionado não tinha dinheiro para andar com o ar ligado. Então o ar-condicionado era em momentos especiais que eu utilizava. Aí hoje Deus me deu a graça, o privilégio de poder ter um ar-condicionado, eu fico o tempo todo, aleluia. Graças a Deus. Mas, irmão, quando eu estava no ônibus, eu estava, obrigado. Irmãos, quantas vezes eu saí daqui de Éden, porque eu morava em Caxias, eu não tinha carro, nada, e eu vinha de Caxias, pegava o Nilopolitano, ou então pegava a Kombi, que tem uma Kombi que passa também, que faz o caminho do Nilopolitano até Caxias. Então eu vinha, eram 2 cultos na semana, era segunda e sexta, né? Quarta e sexta. Não era quarta e sexta? Era no começo. Quarta e sexta. Então eu saía do trabalho às vezes, quarta-feira, pegava uma Amanda, pegava o metrô da UERJ, de Vila Isabel, pegava o homem de Vila Isabel. De Vila Isabel só estava em Caxias, eu estava esperando ela, a gente pegava ou o Nilopolitano ou o Expresso, vinha para Éden, aí saía daqui umas 9h30 da noite, sei lá, 9h40, até fechar a igreja e tal. Pegava o ônibus, mas quando passava, pegava o ônibus, aí fazia o trajeto todo do amarelinho, 1h10 mais ou menos, que demora, para em tudo que é ponto. Meu Deus do céu, tem que fazer uma lei para parar, para acabar com isso. Rapaz, aí chegava em casa, já era quase, quando ia dormir, já era quase meia-noite, aí a Amanda tinha que acordar 5h da manhã, porque ela fazia faculdade na UERJ, aí ia para a faculdade, da faculdade para o trabalho, e aí na sexta-feira também, sábado de manhã tinha um jejum, vinha para o sábado de manhã, e domingo de manhã, culto da manhã, pegava o ônibus mais cedo